E aí, meu povo, tudo bem? Como é que tá do lado daí? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para você a diferença do estudo passivo para o estudo ativo. Você já parou para perguntar se talvez a forma como você tem estudado não seja mais eficaz? Você já percebeu que às vezes você lê, assiste videoaula, faz de tudo, mas aquele conteúdo não fixa na sua cabeça? Eu te trago uma resposta para isso. Talvez a forma como você esteja estudando seja a forma passiva de estudar. E essa não é a melhor forma. Talvez você já tenha se perguntado do porquê, mesmo sublinhando os textos, relendo o PDF e fazendo resumos, nada faz aquele conteúdo fixar na sua cabeça. Essa, infelizmente, apesar de ser as formas mais comuns de estudar, elas não são as mais eficientes. E aqui eu vou te explicar o porquê disso. Você acredita que, inclusive, fazer resumos pode prejudicar os seus estudos? E aqui eu vou te dizer por quê. Quando você faz resumos, você fixa em sair marcando com aquele canetão amarelo os pontos principais. E quem aí já não viu aqueles memes que o mais importante é aquela folhona amarela? Tenho certeza que você já fez isso. Porque na verdade você fica se afundando em letra por letra daquele conteúdo e na verdade não está entendendo nada. Você acredita que fazer resumos pode prejudicar os seus estudos? E eu vou te dizer por quê. Quando você faz resumos, você se preocupa em destacar o que é mais importante. Então você pega aquele seu canetão amarelo e sai grifando. Se você não tiver uma técnica e uma boa técnica de resumos específicos em conseguir adquirir e absorver o que aquele texto em especial quer te trazer, nada vai adiantar, porque na verdade você não vai estar resumindo. Talvez você vai estar apenas repetindo tudo o que o PDF original já diz. E olha, eu vou te dizer que estudar passivamente não é um erro só seu. Nós estudamos assim e aprendemos a estudar assim desde a época do ensino fundamental. Como que era no seu ensino fundamental? Você assistia às aulas, no máximo fazia aquelas tarefinhas que a professora te passava e pronto. Isso é o clássico do estudo passivo e faz com que você tenha esse déficit de aprendizado até agora a sua vida adulta. Para mantermos a matéria fixada na nossa mente, nós precisamos a todo tempo nos perguntar: para que eu estou estudando isso? Por que as coisas são assim? Mas como isso funciona na prática? Sabe menino de 7 anos de idade que sai perguntando o porquê de tudo? É assim que você tem que ser na hora que você está estudando. E com isso, você vai aprender que o estudo ativo, ele pode revolucionar de uma vez por todas a sua forma de estudar. É difícil, é desafiador, você tem que sair da inércia, eu sei, mas vai valer a pena, vai por mim. A partir de agora, eu vou te falar um pouco então das diferenças do estudo passivo e do estudo ativo. O estudo passivo, então, é aquele em que você não produz de forma alguma ATP, que é energia. Ou seja, quando você tá lá só assistindo videoaula, só lendo PDFs, só vendo resumos e tentando fazer o que eu já te falei, daqueles resumos cheios de marcação de texto, você na verdade está sendo passivo literalmente no seu ato de estudar. Você só está recebendo o conteúdo, você só está absorvendo as informações e é assim que você começa a trazer um déficit para sua capacidade cognitiva de aprendizado. Ao assistir apenas as videoaulas, ler os PDFs, a apostila, os slides que o professor te passou, você está apenas absorvendo essas matérias. E com isso, a sua capacidade de desenvolver um raciocínio lógico sobre o que você está estudando fica completamente comprometida. Estudar passivamente não vai fazer com que você consiga evoluir nos seus estudos. Pelo contrário, vai te dar essa falsa impressão que você está aprendendo, que você está absorvendo. E aí, na hora de você responder a prova, você percebe que deu tudo errado. Estudando assim, as informações não são absorvidas pelo seu cérebro, fazendo com que elas se percam rapidamente ao longo do tempo. Estudar passivamente não te gera ATP, não te gera energia. Pelo contrário, você está ali apenas recebendo uma bomba de informação e que muitas das vezes é tão complexa que você se perde. Quem nunca estava assistindo uma videoaula e quando se deu fé, estava pensando no que ia comer, no boleto que tinha para pagar? Pelo amor de Deus, se você continua achando que apenas assistir videoaula e ler o PDF ou a apostila do professor vai te levar em algum lugar, você tem que começar a repensar melhor. Aí você deve estar se perguntando: tá bom, Carla, já entendi. Só assistir videoaula não vai me levar em lugar nenhum. Só ler PDF não vai me fazer absorver nada. Então, o que raios é esse estudo ativo? O estudo ativo é aquele que te faz gastar energia. O estudo ativo faz com que você aprenda de forma cognitiva. Você aciona todos os seus sentidos. É o ouvido, a audição no caso, é o
falar, é o ler. E assim, não tem chance nenhuma daquele conteúdo se perder no tempo. A maior característica do estudo ativo é o questionamento elaborativo, onde a pessoa a todo momento se pergunta o porquê, o para quê, o como isso vai acontecer. São essas perguntas que fazem com que o assunto se torne ainda mais fácil de fixar pelo seu cérebro. Você sabe, e eu não preciso te falar aqui, que o cérebro é um músculo. E como qualquer outro músculo, ele precisa de estímulo para se desenvolver. Vem aqui, meninas, se você quer aquela perna definida, aquele abdômen trincado, o que você faz? Corre para academia, não é mesmo? Então, com o nosso cérebro é a mesma coisa. Se você não estimulá-lo, não adianta. Ele não vai conseguir absorver as informações, ele não vai conseguir se desenvolver. Ele fica como um músculo atrofiado, como aquelas pelanquinhas do braço, sabe? É tipo isso. Então, a partir de agora, fica comigo que eu vou te dizer como você pode fazer na prática o seu estudo se tornar de passivo para ativo. Uma das melhores formas do teu estudo se tornar ativo é você fazer uma autoexplicação. Bom, vamos lá. Você assistiu aquela aula do professor, recebeu a matéria de forma passiva. E agora? Só isso basta? Não. Se você tem essa técnica já bem definida de fazer resumos, tudo bem. Você faz o seu resumo e a partir disso, não fica fixado em apenas fazer o resumo e ler e reler e ler de novo aquilo 3 vezes seguidas. Pega o seu resumo e tenta se explicar. Vamos lá. Você saiu da videoaula, absorveu a matéria? Não. Você apenas recebeu a informação daquela matéria. Quando você senta e faz o resumo, você está transcrevendo para si mesmo, nas suas palavras, o que você mais absorveu daquela matéria. E quando você faz a sua autoexplicação, quando você pega e explica para si mesmo, com as suas palavras, sem ler do resumo, aquilo que você aprendeu, aí sim você começa a desenvolver a sua capacidade cognitiva de aprendizado. Não basta, portanto, fazer o resumo. Fazer o resumo é só um dos estímulos iniciais. A autoexplicação, você parar, se olhar no espelho, gravar a si mesmo, sei lá, fazer um vídeo ou até mesmo nos grupos de estudo, se você domina mais aquela matéria, explicar para os seus colegas, isso vai fazer com que essa matéria seja ainda mais fixada pelo seu cérebro. Você, no ato da autoexplicação, está desenvolvendo a sua capacidade de oratória, você está se ouvindo. É aquilo que eu te falei, você pega todos os seus instintos e coloca ele em prática. Pensa bem, durante a aula você está apenas ouvindo. A única cognição que você tem ali é do ouvir. Quando você faz o resumo, você exercita seu cérebro a lembrar daquela aula. É muito bom, mas quando você vai para autoexplicação, não tem jeito. Você começa a acionar tudo dentro de você, até mesmo a adrenalina, porque você coloca em xeque se realmente aquilo foi absorvido. E se você percebe que você não consegue, que você trava, então você tem que voltar de novo naquela aula ou até mesmo no seu resumo. E enquanto você não conseguir se autoexplicar aquela matéria, não desista. E quando você finalmente conseguir, você vai perceber o tanto que agora essa matéria vai ser fixada. E daqui a, sei lá, 2 semanas, ou quando chegar no final do semestre e você for fazer a prova, você não vai ter esquecido. É capaz, inclusive, de você conseguir lembrar até mesmo a cor da roupa que você estava usando quando você fez a autoexplicação. Uma outra forma de você fazer o estudo ativo é através de mapas mentais. E isso tem um nome específico, chamamos de imagem mental. Quando você faz um mapa mental, ele é uma espécie de resumo. Através de palavras-chave, você vai colocando ali no mapa mental aquele conteúdo e você cria justamente uma imagem. Aquele mapa tem uma setinha que leva para uma palavra-chave, que leva para outra e para outra. Quando você finalmente termina seu mapa mental e você pega e relê, você vai conseguir memorizar a imagem daquele mapa mental. E isso vai fazer com que aquela matéria fique ainda mais fixada. Então vamos de novo ao exemplo. Você está aqui, lê o PDF. Ok, às vezes o PDF do professor, a apostila do professor tem inúmeras páginas e você consegue resumir. Muito bom. Mas se você não tem muita prática nos resumos, lembra que eu falei no começo do vídeo? Isso demanda muito tempo e talvez não é tão eficaz assim. O mapa mental pode ser uma boa saída para você, principalmente se você tem memória fotográfica. Então vamos ao exemplo. Às vezes o professor te passou aquela apostila ou aquele PDF enorme de 20 páginas. Se você já tem uma boa técnica
técnica de resumo e consegue fazer com que aquilo ali vire 2 páginas e você memorize assim, ok, mas talvez o mapa mental seja uma boa saída. Ainda mais se você tem a memória fotográfica, porque com o mapa mental você coloca apenas as palavras-chave. Então, na hora de você relembrar aquela matéria, você vai conseguir, através das palavras-chave, puxar na sua memória, exercitar o seu cérebro para que ele relembre justamente o ponto X daquela questão. Você consegue perceber o tanto que o estudo ativo, ele justamente te força a pensar mais, a exercitar a sua memória. Pegando o engate do mapa mental, eu vou te dar uma outra dica de estudo ativo. Você já ouviu falar de mnemônica? Não? Então eu vou te explicar o que é. Mnemônica são palavras-chave reduzidas a algumas siglas e que isso faz com que você consiga decorar um conceito maior. Eu vou aqui te dar um exemplo. Só si, di, va, flu. Sabe me dizer o que significa isso? Eu vou te explicar. Só, soberania. Si, cidadania. Di, dignidade da pessoa humana. Va, valores sociais do trabalho. E plu é pluralidade política. Esses são as 5 garantias fundamentais. Você conseguiu então entender agora o que é a mnemônica? A mnemônica então nada mais é do que você conseguir reduzir vários conceitos quando normalmente a lei já traz esses conceitos taxativos ou até mesmo o conceito já é um conceito pacificado padrão, você consegue reduzir esse conceito todo em algumas palavras ou até mesmo sílabas. E assim esse conceito se torna mais amplo a partir do momento que você vai então desmiuçando cada uma dessas siglas. Existem várias por aí. Essa dica inclusive é muito utilizada não só na faculdade, mas principalmente para quem é concurseiro ou até mesmo quem vai fazer a prova da OAB. Com essa dica você consegue decorar, por exemplo, quais são os crimes hediondos, as características do inquérito, alguns princípios e por aí vai. Eu já te adianto que essa dica não funciona com todo mundo. Eu, por exemplo, não consigo de forma alguma aprender qualquer coisa através dessa dica. Mas tem outras pessoas que inclusive se saem muito bem e só funciona assim. Uma outra dica muito interessante para você é a prática distributiva. O que é isso? É você pegar todo o seu conteúdo programático, seja da faculdade, seja para você que vai fazer a segunda fase da UAB, seja para você que está fazendo o concurso, dividir toda a sua matéria em alguns blocos. É o famoso cronograma, que todo mundo gosta. Assim, você consegue justamente saber o que você vai estudar em cada dia e assim fazer a aplicação dessas técnicas que eu já disse anteriormente, como a mnemônica, os mapas mentais e a autoexplicação. Quando você divide por blocos as suas matérias, você consegue ter uma visão geral de quais são os conteúdos que você precisa estudar, quais são os conteúdos que você consegue ter mais deficiência. Você entende que é muito importante você sair do estudo passivo de só apenas absorver e começar a realmente se envolver com seus estudos de forma prática. O cronograma então é uma ótima saída, porque através de cronogramas você consegue dividir todo o seu conteúdo programático e fazer com que assim cada déficit seja melhor destacado. Você consegue fazer então cheques nas matérias que você já aprendeu, que você já absorveu e colocar talvez um xizinho naquelas que não estão tão bem assim. No cronograma, essa visão vai ficar ampla, dividida por esses blocos. Então fica aí mais uma dica para você. O estudo ativo, portanto, faz com que você consiga sair da sua inércia, da sua zona de conforto e assim você consiga visualizar melhor as matérias que você precisa de mais atenção ou até mesmo conseguir valorizar o conteúdo já adquirido e absorvido com excelência. O cronograma, os mapas mentais, as dicas mnemônicas, a autoexplicação e entre outras técnicas vão poder te auxiliar com tudo isso. É você conseguir absorver tudo da melhor forma possível e enxergar ainda mais aonde você precisa melhorar. Com o estudo ativo, então, você consegue externar as suas dificuldades. Você consegue visualizar como um mapa aonde você tem maior dificuldade, aonde você tem já facilidade de aprendizado. Você sai do campo do achismo. Eu acho que sou muito bom em direito penal. Quando você faz principalmente os cronogramas, esse seu achismo passa a se tornar uma realidade. E muitas das vezes você percebe que você nem era tão bom assim em direito penal, que você precisa esforçar ainda mais. Então, com o cronograma, por exemplo, você consegue visualizar justamente onde é seus déficits. E assim você usa como auxílio os mapas mentais, as dicas mnemônicas e tudo mais para com que o seu estudo se torne ainda mais eficaz. Aí você pode estar se perguntando, então eu tenho que abolir de uma vez por todas o estudo passivo? Não. O estudo passivo, ele é um início. E em alguns momentos é até importante você optar por ele. Por exemplo, você já está numa lida de estudo, só que tem aquela matéria enjoada que não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Você chegou numa parte do conteúdo que está muito
muito complicado aprender. Nada te impede em utilizar o estudo passivo, que é assistir uma videoaula, ler um artigo, um resumo já feito na internet, para que com isso você consiga absorver melhor aquela matéria naquele momento específico. Sempre você vai ter que ter na sua mente que assistir apenas a videoaula não é o suficiente. Se você está com dificuldade numa matéria X, no conteúdo específico, tudo bem, pausa, assiste aquela videoaula, releia aquele PDF, que é o estudo passivo, onde você só absorve as informações, mas faça na prática os exercícios que eu já te disse para fixação melhor desse conteúdo. O estudo passivo, então, ele é muito bom para quando você está com essa dificuldade inicial em alguma matéria ou quando surgir alguma dúvida no decorrer da matéria, mas ele por si só, volta a te dizer, não é o suficiente. E eu quero deixar claro que marcar textos não é estudo ativo. Pelo contrário, como eu disse no começo do vídeo, marcar textos pode inclusive trazer dificuldades e um déficit gigantesco na sua aprendizagem, porque você fica bitolado em querer marcar coisas que são importantes e quando você se dá conta, a folha inteira se tornou importante. Como e quando então começar a utilizar o estudo ativo? Se durante todo o tempo da nossa conversa você não conseguiu assimilar como você vai encaixar essas técnicas na sua rotina de estudo a partir de agora, eu te dou aqui uma dica que vai fazer toda a diferença. Olhe a partir de hoje os seus estudos não como uma coisa distante. Não olhe apenas como o fato de que eu tenho que estudar, aprendi isso aqui, absorvi, pronto. Na hora da prova eu vou utilizar. Todas as vezes que você estiver, por exemplo, no momento de lazer, assistindo até mesmo um filme no Netflix, você tem que tentar fazer associações daquilo com o que você estudou. Eu tenho certeza que em algum momento você já passou por isso, de estar assistindo uma série, vendo um filme ou até lendo um livro, e isso te remeter a alguma coisa que você estudou. Na hora que você tiver esse link, não deixa esse pensamento ir embora. Associa, para ali aquele momento, o filme, a música, o livro, e associa com o que você estudou. Isso vai te ajudar a memorizar, fixar e assim desenvolver ainda mais a sua capacidade cognitiva nos estudos. Quando você insere os seus estudos, aquilo que você está estudando na sua rotina, você pode ter certeza, a diferença vai ser notória. Os estudos não é algo apartado, pelo contrário, tudo que você estuda, ele vai ter um porquê e um para quê. E não é apenas a aprovação na UAB, não é apenas a aprovação naquele concurso ou a nota 10 no final do semestre. Os seus estudos é para a vida toda. Se tem uma verdade que é clichê, mas que faz todo sentido e cabe aqui eu repetir, é que ninguém te toma o seu conhecimento. Eu agora, na minha rotina como advogada, consigo relembrar coisas que eram importantes na minha época de ensino médio. E eu vejo o tanto que era importante eu ter aplicado essas dicas que eu te dei agora desde aquela época. A fixação, ela não é momentânea. Pode ter certeza, vai por mim, eu faço uma aposta com você. Ela vai ser eterna. Você aplicando o estudo ativo a partir de agora, você vai perceber, nada vai te impedir de conseguir absorver da melhor forma o conteúdo. Todas as dicas que eu te dei até aqui são estratégias para você estudar melhor. Estratégia nos estudos é mais do que você olhar erros e acertos. É mais do que você apenas seguir o cronograma. Estratégia de estudos faz com que você consiga aprender através dos dados que você mesmo vai apurar. Quando você estuda com estratégia, aplicando tudo isso que eu te falei aqui, você consegue então olhar onde você está errando, onde você tem que melhorar e assim ajustando aonde você precisa melhorar. Volto a dizer, estratégia nos estudos é então a sua garantia de aprovação, é a sua garantia na fixação da sua matéria. Com estratégia, você tem dados, você trabalha em cima desses dados e assim consegue fazer com que seus estudos se tornem ainda mais eficientes. É óbvio que tudo aquilo que eu te disse até então vai ser adequado a cada um. Você tem que parar e analisar o que é melhor na sua realidade. Como eu disse, mnemônica comigo não funciona, mas talvez para você seja uma boa saída. Então verifique qual dessas estratégias se encaixa na sua realidade. Qual delas você talvez já tenha tido algum contato e você percebeu uma evolução. Se você não conhece nenhuma, não sabe por onde começar, testa uma de cada vez. Quando você fizer os testes, você vai ter dados e com esses dados você vai ajustando aonde você tem que melhorar. Bom, se esse vídeo foi importante para você, se eu te trouxe aqui insights que foram relevantes, deixe seu gostei, escreve nos comentários qual dessas dicas você já conhecia.
se você gostou de alguma delas em especial e quer aplicar nos seus estudos, ou se você ficou em dúvida em alguma delas, que eu vou fazer questão de te responder. Além do mais, isso me motiva a fazer ainda mais conteúdos para vocês por aqui. E esse então foi o vídeo de hoje. Para mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para você já receber a notificação quando tiver vídeo novo, tá bom? Te encontro no próximo vídeo.